I'm in command here. You will do as I say. I shall take what I desire. Your body and your soul, if I demand it. No, but Olá pessoal, eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos continuar nosso bate-papo sobre as adaptações cinematográficas da obra do grande Edgar Allan Poe, o maior escritor de contos de terror, de ficção científica e fantasia da história. É isso aí então pessoal, sem mais enrolação vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2832.6. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu comecei a falar a respeito das 10 principais adaptações cinematográficas da obra do grande Edgar Allan Poe, o maior escritor de contos de terror, fantasia e ficção científica do século XIX e de todos os tempos. Expliquei como a primeira grande adaptação que merece ser mencionada foi a da Queda da Casa de Usher, realizada em 1928, ainda no período mudo, pelo francês Jean Epstein. Expliquei como essa adaptação tinha uma ambientação bastante brumosa, bastante climática, com elementos surreais. Aliás, o principal diretor surrealista do cinema, o Luis Buñuel, participou da feitura do roteiro e trabalhou até certo ponto como assistente de direção, até que as desavenças criativas com relação ao diretor Jean Epstein o afastaram do projeto. De qualquer maneira, essa versão muda, né, da Queda da Casa de Usher, em preto e branco também, é uma das mais significativas por representar bastante aquele espírito onírico que permeia toda a obra do Poe. Tá? Em seguida eu mencionei algumas adaptações feitas nos anos 30, 40 e 50, principalmente do conto Os Crimes da Rua Morgue, Os Assassinatos da Rua Morgue, como ficou conhecida a adaptação de 1932, dirigida pelo Robert Florey, um diretor que tinha sido afastado da realização do filme Frankenstein, de 1931, o famoso filme Frankenstein, o clássico, estrelado por Boris Karloff. Essa versão dos Assassinatos da Rua Morgue foi estrelada pelo Bela Lugosi e fez um relativo sucesso. Mas ali você já começa a perceber, a gente já começa a perceber um afastamento gradual das tramas e da narrativa do Edgar Allan Poe, né? Aos poucos os diretores e roteiristas vão apanhando apenas os títulos, né, dos contos, dos poemas do Poe e trabalhando em torno deles, elaborando em torno deles e criando narrativas que no fundo acabavam se distanciando bastante da obra original. Tá? Mais para frente, em 1942, 10 anos depois, uma espécie de continuação desse filme seria feito com O Mistério de Marie Roget, né, feito também baseado na obra famosa, né, do Poe, estrelado pelo seu detetive Auguste Dupin. Mais para frente, já nos anos 50, uma versão em cores, em 3D, estrelada por Karl Malden, de Os Crimes da Rua Morgue, foi feita, que se chamou Os Fantasmas da Rua Morgue, também igualmente distante do original. Somente no início da década de 60 é que o diretor Roger Corman resolveu dar início ao seu ciclo de filmes adaptados da obra do Poe, com O Solar Maldito, título que ficou em português de A Queda da Casa de Usher. Nessa nova versão, expliquei, foi feita com som, obviamente, em cores, em Technicolor, e usando o CinemaScope, que é aquele processo de tela larga, né, que estava em voga na época. É uma adaptação que teve o roteiro do grande Richard Matheson, um dos maiores escritores e roteiristas de televisão, de cinema, né, especializado em romances e contos de ficção científica, fantasia e terror. Tá?
E essa adaptação era estrelada pelo grande astro do cinema de terror, o Vincent Price. Tá? O Vincent Price já vinha se notabilizando em filmes desse gênero, né, nas décadas anteriores. Mas foi a partir mesmo das adaptações do Poe, dirigidas pelo Roger Corman, que o Price se consagrou como ator do gênero. Né? Ele passou a ser lembrado para sempre, né, como um dos maiores expoentes do gênero, ao lado de nomes como Lon Chaney, o pai, e o Lon Chaney Jr., o filho, o próprio Bela Lugosi, o Boris Karloff, o Peter Lorre, John Carradine e vários outros. Né? Bom, esse filme teve um orçamento pequeno, $300 mil, foi rodado em circunstâncias bastante modestas, em 15 dias, pelo Corman. O Corman, eu expliquei também no meu podcast passado, ele era um especialista em filmes B, de baixo orçamento. Filmes que, na verdade, serviam para suprir a programação dos cinemas. Tá? Então, eram filmes feitos rapidamente, com poucos recursos. Né? Ele já era também um especialista, né, no gênero do horror, da ficção científica e da fantasia. Já tinha feito vários filmes desse gênero, filmes sobre mulheres vespa, invasores do espaço, uma planta devoradora de homens, né? Mas também o Roger Corman foi um grande incentivador de novos talentos. Tá? Ele deu as primeiras oportunidades a atores como Jack Nicholson, Peter Fonda, e também a jovens diretores como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ron Howard e vários outros. Então ele foi uma figura proeminente do cinema B, mais como um patrono, né, mais como um padrinho desses nomes que se tornariam depois grandes legendas do cinema. Tá? E aí, com o Solar Maldito, que é uma adaptação relativamente fiel, né, ao conto do Edgar Allan Poe, na verdade é mais bem sucedida a adaptação, se a gente parar para ver, o Corman dá início, então, a uma série de produções baseadas na obra do escritor americano. Tá? Esse filme rendeu $1,5 milhão, o que fez com que os produtores Samuel Zarkov, né, e James Nicholson, os donos da American International Pictures, estúdio produtor, né, se empolgasse, se interessasse em produzir novos filmes baseados na obra do Poe. Tá? E aí então a gente dá início, dá continuidade a essa lista dos 10 filmes, dos 10 mais importantes filmes, né, baseados na obra do Edgar Allan Poe. Tá? Feel in your very blood. Do you know where you are, Bartholomew? You are about to enter hell. Bom, o projeto seguinte do Roger Corman, depois da realização do Solar Maldito, era fazer uma versão de A Máscara da Morte Rubra, um dos contos mais impactantes do Poe, que no Brasil, depois da versão cinematográfica, ficou conhecida como A Orgia da Morte. Na verdade, essa adaptação ela seria uma mescla de dois contos do Poe, A Máscara da Morte Rubra e Hop Frog. Tá? Só que o que aconteceu foi o seguinte, naquela época o Corman achou que o tema desse segundo filme, baseado no Poe, se assemelharia muito a um filme que ele mesmo tinha feito distribuição nos Estados Unidos, que era O Sétimo Selo, o clássico, dirigido pelo Ingmar Bergman, na Suécia, né, listrado pelo Max von Sydow. Tá? E o Corman não queria muitas similaridades entre as duas obras e achava que tinha que esperar mais um pouco mais de tempo para que as pessoas acabassem não vinculando uma obra com a outra. Havia também um problema de ordem da produção. Os produtores da American International Pictures achavam que esse filme custaria muito mais caro, porque iria requerer muito mais cenários e principalmente um número maior de extras, né? Já que boa parte da ação se passava em um castelo, onde as pessoas ficam ali encerradas durante uma grande peste que assola uma região medieval da Europa, e ali com festas recorrentes, e é claro que isso pesaria no orçamento do filme. Então os produtores acharam mais prudente esperar e postergar o projeto. No final das contas ele seria realizado, mas não nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, 3 anos depois. Bom, então o Corman resolveu então fazer a adaptação de um outro conto do Poe, que é O Poço e o Pêndulo. Tá? Um conto bastante angustiante, tá? A respeito de um prisioneiro em uma masmorra medieval,
vítima de uma inquisição, que vê gradualmente um enorme pêndulo balançando sobre a cabeça dele e gradualmente descendo, né, a ponto de ameaçar decepá-lo, né, cortá-lo em pedaços. Para esse conto, né, também foi, para a adaptação desse conto, também foi escalado o Richard Matheson, que eu já expliquei no podcast passado, que é um escritor e roteirista de mão cheia. Tá? O problema é que o conto é bastante curto, né, como era a maioria dos contos do Poe. Tá? A sequência, a ação básica do conto não daria material para um filme de 1 hora e meia. Né? Então o que eles fizeram? Eles tiveram que criar uma espécie de prólogo, ou seja, um elemento, uma história predecessora a esse clímax, e deixaram o conto, a história do pêndulo, né, que ameaça o sujeito ali, o vítima, né, o protagonista da história, como o clímax do filme. Tá? Então, boa parte do filme acabou sendo inventada, sempre tomando como inspiração as próprias histórias que o Poe escrevia, tá? Tentando, ao máximo, na medida do possível, se manter fiel, se não à letra, ao espírito do Poe. Tá? Novamente, o Corman escalou o Vincent Price para o papel principal, né? E o John Kerr passou a ser, o ator John Kerr passou a ser o protagonista. Tá? Uma parte dos estúdios construídos ali para a queda da casa de Usher foi reaproveitado, principalmente uma escadaria, mas o diretor de arte, o David Haller, teve que procurar ali em Hollywood, principalmente nos estúdios da Universal, vários adereços e restos de cenários usados em filmes antigos para reutilizá-los. É uma prática muito comum que o Corman recorria justamente para baratear os custos. Ele, que era especialista em filmes B, o famoso rei dos filmes B, como ele ficou conhecido, né? Tudo que ele podia economizar, ele economizava inclusive usando cenas já filmadas em outros filmes e reutilizadas ad nauseam em suas produções. Tá? Vestimentas, trajes, tudo que pudesse ser reutilizado, quadros, pinturas, adereços, tudo isso ele lançava à mão. Tá? E aí foi feita uma reconstituição para se fazer passar pelo castelo ali onde se passa a história, né, do Poço e o Pêndulo, e eles tiveram que construir um pêndulo de fato, né, um pêndulo de verdade, que era bem grande, né, ele foi feito de madeira e a borda dele era de borracha. Tá? Só que aí teve um problema na hora das filmagens. Né? A borracha, ela acabava, quando ela chegava muito perto, né, do corpo do ator, o John Kerr, né, ela parava ali, né, e aí eles tiveram que substituir a borracha por uma lâmina de aço, não uma lâmina cortante, mas de qualquer forma uma lâmina de aço que poderia causar realmente ferimentos no ator. E o resultado foi colocar sob a veste do ator uma espécie de placa, um colete de aço, para que a lâmina não o fatiasse de verdade. Né? E essa lâmina ficava, esse pêndulo, né, ficava ali pendurado nas estruturas ali do estúdio e pesava uma tonelada. Diz-se que durante as filmagens o ator ficou bastante incomodado com isso. E eu imagino, porque se eu estivesse na posição dele também ficaria. Né? Aquele negócio lá balançando de um lado para outro sobre o seu corpo ali, pesando 1 tonelada. Se aquele treco despencasse, era uma vez ele e o corpo dele era fatiado em 2, pela metade. Né? O próprio Corman resolveu, né, tomar a iniciativa de acalmar o ator, e ele mesmo se colocou ali durante os intervalos das filmagens para mostrar que era seguro. Né? De fato, nada aconteceu. Né? O próprio Corman usou de um truque, né? Quando a velocidade do pêndulo vai aumentando, ele cortou alguns fotogramas do filme para tornar a velocidade do pêndulo mais rápida, mais veloz, à medida que a história, o clímax da narrativa vai chegando ao seu auge. Né? O diretor de fotografia foi o mesmo diretor de fotografia do filme anterior, do Solar Maldito, Floyd Crosby, que já era um especialista técnico. Ele trabalhou inclusive com Murnau, o grande diretor alemão Frederic Murnau, no filme Tabu, né? E ele então já era um especialista em fotografia e conseguiu criar ali, principalmente na sequência de delírio, de sonho, um clima bastante onírico, bastante de pesadelo. Assim como em O Solar Maldito, a maior parte da história é realmente centrada nos 3 personagens principais, tá? Que é o Vincent Price, o vilão da história, a esposa dele, e o ator ali, o protagonista, o herói do filme, né, que é vítima, né, da tortura.
Basicamente, a tortura pelo pêndulo parece que realmente existiu, né, na Inquisição Espanhola, né, e o Poe se inspirou nisso para escrever o seu conto, e o Richard Matheson e o Corman deram ali uma amplitude maior, tá? Da mesma forma que o filme anterior, esse também custou a bagatela de $300 mil, bastante barato para a época. Foi filmado também em cores pelo mesmo processo, em cores Technicolor, e também usando o CinemaScope, tá? E a filmagem também foi realizada em escassos 15 dias, né? O Corman explicava que o processo dele para conseguir essas filmagens rápidas era, primeiro, esboçar cada tomada com storyboards minuciosos, tá? Uma prática que mais tarde o Spielberg, o George Lucas e o Scorsese e vários outros diretores vão aplicar no seu trabalho até hoje. Esses diretores, quando estão em atividade, trabalham dessa maneira, tá? Porque ele dizia, o Corman, que com o planejamento prévio, né, das tomadas, das posições de câmera, da iluminação, você poupava bastante tempo. E também ensaios prévios, né? Ele ensaiava todo o texto com os atores antes de entrar no set de filmagem, para que não precisasse, durante o set de filmagem, haver ali aquelas trocas de discussões a respeito de determinados diálogos, tudo mais. Tudo já estava mais ou menos ensaiado e pronto para filmar, para não se perder tempo durante o processo de filmagem, tá? No final das contas, o Poço Pêndulo acabou sendo lançado. No lançamento, né, os produtores fizeram um pêndulo de papelão, né, com um motor que o fazia pendurar nas marquises dos cinemas, né, para atrair o público. E parece que o marketing funcionou, porque o filme fez ainda mais sucesso do que o Solar Maldito. Ele rendeu $2 milhões somente no mercado norte-americano e canadense, tá? O projeto seguinte de Corman, com relação à obra do Poe, foi o filme Obsessão Macabra, ou também conhecido como O Enterro Prematuro, baseado no conto homônimo do Edgar Allan Poe, que é a história de um homem que é enterrado vivo. Um dos grandes temores, um dos grandes medos do Poe era justamente esse assunto, né? A catalepsia e o medo de ser enterrado vivo. E nesse conto, Poe desenvolve esse medo até as suas últimas consequências. É o típico conto angustiante, no qual a gente também não consegue desgrudar os olhos até terminá-lo, tá? Novamente, como no caso do Poço Pêndulo, o Corman encarregou o roteirista, o Charles Beaumont, não era o Richard Matheson, mas o Charles Beaumont, de realizar uma adaptação mais livre, um pouco mais livre, construindo uma história pregressa para o clímax do conto, que é o enterro prematuro, né? Charles Beaumont, se vocês bem se recordam, também mencionei isso em episódios passados, foi um dos principais roteiristas ao lado do Richard Matheson da série de televisão Além da Imaginação, né, produzida e também roteirizada pelo Rod Serling. O Charles Beaumont tem um estilo um pouco diferente do Richard Matheson, era um estilo um pouco mais vago, mais sutil, mais brumoso, mais onírico, né? O Richard Matheson era um pouco mais concreto nos seus roteiros, né? O Charles Beaumont não, ele dava mais ênfase para o aspecto psicológico, né? E o roteiro acabou sendo feito e a produção foi encarregada, o Corman procurou produzir o filme, não pela American International Pictures, com quem ele estava tendo ali algumas desavenças com relação ao orçamento, algumas desavenças financeiras. Ele procurou um outro estúdio produtor e foi bater as portas da Pathé Lab, uma empresa de origem francesa, da Pathé, né, que operava nos Estados Unidos. E o Pathé Lab se comprometeu a produzir o filme para o Poe. Só que aí esbarrou em dois problemas. O primeiro é que o Vincent Price não estava disponível, porque ele tinha assinado um contrato de exclusividade com a American International Pictures. Então o Corman teve que contratar um outro ator. E quem foi esse outro ator? Das adaptações do Poe que o Corman dirigiu, essa é a única que não é estrelada pelo Vincent Price. E o ator que ele acabou contratando para fazer o papel principal nesse filme foi o do Ray Milland. Ray Milland foi um dos grandes atores do período clássico de Hollywood. Ele ganhou o Oscar na década de 1940 pelo papel em Farrapo Humano, tá? Um dos grandes papéis do cinema, né, e marcante na sua carreira.
O Ray Milland, assim como aconteceu também com o Vincent Price, aos poucos também acabou derivando para filmes de suspense, filmes no ar, histórias mais fantasmagóricas e de suspense, embora não tenha exatamente se especializado, como o Price, em filmes de terror. Mas, digamos assim, que ele meio que flertou com o gênero. Aliás, ele realizaria logo depois com Corman um filme também antológico de ficção científica, que foi O Homem com os Olhos de Raio-X, um filme que eu prometo aqui comentar em futuros episódios do meu podcast, tá? Bom, e aí ficou acertado que então o Ray Milland entraria no lugar do Vincent Price no papel do protagonista do filme. Pois bem, quando os produtores, os donos da American International Pictures souberam disso, né, o Samuel Zarkov e o James Nicholson, eles correram até a Pathé e começaram ali a disputar, né, o direito de produzir o filme. A Pathé, por acaso, era a empresa que revelava e distribuía os filmes da American International Pictures, né? E bateu o pé e disse que não, que se eles insistissem, eles iam parar de revelar e de fazer a cópia dos filmes do estúdio. No final das contas, eles acabaram chegando ao acordo e a produção foi revendida para a American International Pictures antes mesmo das filmagens começarem, tá? Então, depois desse embrólio todo, o resultado é que o Corman acabou fazendo um filme para a American International Pictures, mas estrelado pelo Ray Milland e não pelo Vincent Price. O resultado acabou sendo também muito satisfatório. O filme tem muito mais carga emocional e carga psicológica do que os outros, do que os demais filmes, né? Característica, como eu falei, do Charles Beaumont, mas também a própria interpretação, né, do Ray Milland, né? O Ray Milland tinha assim esse aspecto mais, esse jeito, né, esse estilo mais dramático de interpretar. Também faz parte do filme o Alan Napier. O Alan Napier, para quem não consegue vincular o nome ao rosto, né, fez o papel do Alfred na série de televisão dos anos 60 do Batman, tá? Então o Alan Napier também participa do filme. É um filme que tem aquela cor esfuziante, e um detalhe, o assistente de direção do Corman nesse filme foi um jovem chamado Francis Ford Coppola, tá? Detalhe importante, já que nós temos aí o nome de um dos futuros grandes diretores da história do cinema, na verdade um dos maiores gênios do cinema, tá? Então essa é a quinta produção cinematográfica baseada na obra do Poe que a gente merece aqui mencionar. Vamos para a próxima. What kind of a man are you anyway? Make love to my wife and doesn't even talk to me. You're insane! That may be, but very clever. Help! Help! O projeto seguinte de Roger Corman na adaptação das obras do Poe foi uma antologia de 3 histórias curtas do Poe, tá? Que ele reuniu em um longa-metragem intitulado no Brasil de Muralhas do Pavor, tá? Produzido no mesmo ano que O Enterro Prematuro, em 1962. Tá? Esse filme já tinha um elenco mais all-star, né? Devido aos sucessos, né, o Enterro Prematuro também tinha rendido a bagatela de $1,5 milhão, a mesma quantia do Solar Maldito, o que incentivou os produtores da American International Pictures a continuar a investir em novas adaptações da obra do Poe. E aí, esse filme, Muralhas do Pavor, foi uma junção de 3 histórias curtas do Poe. Morella, tá? O Gato Preto, do qual eu vou falar bastante aqui, e o caso do Sr. Valdemar. Todas as 3 histórias foram roteirizadas pelo Richard Matheson, e assim como aconteceu nas outras versões, nas adaptações do Poe, também aqui o Matheson acabou tomando liberdades para poder expandir as histórias originais. Como eu disse, os contos do Poe eram muito curtos, eram muito focados numa situação climática e não rendiam muito material para um filme muito extenso. Então o resultado, a saída para os roteiristas e para o diretor Corman era enxertar ali um pouco mais de narrativa, histórias pregressas que dessem um trecho mais interessante para a audiência, tá? No caso do Gato Preto, a história do Gato Preto foi fundida com outro conto do Poe, O Barril de Amontilado, tá? As 3 histórias, o filme, né, teve ali um elenco, como eu falei, estelar, encabeçado agora novamente pelo Vincent Price, pelo Basil Rathbone, um dos grandes nomes do cinema clássico, foi o maior Sherlock Holmes da história do cinema, tá? Entre os anos 30 e 40, e o Peter Lorre, que também dispensa apresentações, um dos mais queridos, um dos mais significativos e icônicos personagens de filmes de suspense e terror, tá?
ator alemão do clássico M, o Vampiro de Düsseldorf, dos anos 1930, dirigido pelo imortal, pelo genial Fritz Lang. Tá? Bom, Muralhas do Pavor, então, é uma antologia de 3 histórias curtas, na verdade 4, se a gente contar aí o Barril de Amontilado, que foi fundido com o Gato Preto, tá? Para criar uma história única. Também você tinha no elenco a Deborah Paget. Tá? Acontece que, quanto ao Gato Preto, outras adaptações já tinham sido feitas da obra do Gato Preto. Tá? Eu não mencionei aqui as outras adaptações pregressas, porque, na verdade, o que aconteceu, e na verdade continua acontecendo, infelizmente, com esse conto, é que ele serve apenas, os produtores e diretores e roteiristas quase sempre só empregam o título. Né? Às vezes até no cartaz dos filmes colocam lá o Gato Preto de Edgar Allan Poe, né? Baseado em O Gato Preto de Edgar Allan Poe, mas na verdade as histórias não têm nada a ver. Na verdade é apenas um pretexto para criar histórias diferentes. Já em 1934, né, a Universal produziu um filme chamado Gato Preto, dirigido pelo diretor alemão Edgar J. Ulmer, tá? Um dos grandes diretores alemães que ficou ali, trabalhou bastante nos Estados Unidos nos anos 30, 40, 50, dirigindo filmes de terror e principalmente filmes noir. Tá? Mas o próprio Ulmer declarou, né, em entrevistas, que ele só usou o título do Gato Preto como pretexto para atrair o público. De fato, o filme não tem nada a ver com o conto, absolutamente nada a ver. Mal se vê um gato preto na história, tá? É apenas um pretexto, tá? Ele tem uma direção de arte fascinante, esse filme de 34. Ele tem uma fotografia contrastada em preto e branco, típica daqueles filmes da Universal daquela época, e talvez o principal mérito desse filme foi porque ele promoveu o primeiro encontro nas telas, dos 8 encontros que ocorreriam entre 2 dos maiores ícones do cinema de terror, o Boris Karloff e o Bela Lugosi. Tá? Então, o filme é mais lembrado por conta disso, por ser o primeiro encontro nas telas do Bela Lugosi e do Boris Karloff. Depois eles voltariam novamente a se encontrar em outros 7 filmes. Aliás, o filme seguinte, no ano seguinte, de 35, foi outra adaptação do Poe. Na verdade, adaptação não, vamos dizer assim, emprego, né, uso do título, que foi O Corvo. Também outro filme que não tem nada a ver com o poema original do Poe, né? Esqueça o poema ao assistir o filme tem uma história completamente diferente, que não tem nada a ver. Eu chamo essas versões de apropriações indébitas, tá, da obra do Poe. São normalmente, porque não passam disso, apropriações indébitas, né, da obra seminal do Poe, apenas utilizando o nome. No caso aqui do Gato Preto, essa versão do Gato Preto até que é bem mais fiel, apesar do Richard Matheson ter fundido com o conto O Barril de Amontilado, para conseguir criar ali um entrecho, uma narrativa mais interessante, tá? No final também, esse filme reutilizou cenários e adereços dos filmes anteriores e foi filmado também em 15 dias e fez o mesmo sucesso que os filmes anteriores tinham feito, tá? Então, no final das contas, abriu o caminho. E uma curiosidade, abriu caminho para outras versões, mas uma curiosidade, no ano seguinte, o Corman reutilizaria os 3 principais atores do filme, o Basil Rathbone, o Vincent Price e o Peter Lorre, numa comédia chamada Farsa Trágica, tá? Que é uma comédia livremente inspirada nas histórias do Poe. Eu não incluí aqui entre os 10 filmes mais significativos porque não é uma adaptação, rigorosamente falando, de nenhuma das obras do Poe, de nenhum dos trabalhos do Poe. Mas esse Farsa Trágica é meio que uma sátira, uma paródia, né? Inclusive, os atores interpretavam papéis similares, só trocando de lugar ali, né? O Vincent Price com o Peter Lorre e tudo mais, né? Well, don't just stand there. Do something. This is no answer. Very well, then. Adieu to the death. O filme seguinte do Corman, baseado em Edgar Allan Poe, foi realizado em 1963 e foi uma paródia baseada no poema clássico O Corvo. Né? Como eu já disse no meu segmento anterior, O Corvo também foi adaptado para o cinema em outras ocasiões, principalmente na década de 30, num filme estrelado pelo Boris Karloff e pelo Bela Lugosi, que não tinha nada a ver com o poema. Na verdade, essa versão do Corman, também roteirizada por Richard Matheson novamente,
também tampouco tinha alguma coisa a ver com o conto, apenas o nome e a aparição de um corvo, tá? A história, enfim, foi toda inventada, na verdade uma grande brincadeira, uma grande paródia, né? O Richard Matheson e o Corman tinham gostado muito do tom meio cômico usado no episódio do Gato Preto, em Muralhas do Pavor, e repetiram ampliar, né, dar mais espaço para comédia, né? E aí fizeram uma versão realmente cômica, paródica, baseada, inspirada, na verdade, no poema do Edgar Allan Poe, O Corvo, tá? E curiosamente o Boris Karloff agora novamente está no filme, né? Nesse filme também do Corman ele participa. Aliás, o elenco All-Star novamente conta com o Vincent Price, o Peter Lorre, que faz o papel do Corvo, e um jovem ator que estava começando ali na sua segunda participação no filme do Roger Corman. Ele já tinha feito uma primeira aparição no Pequena Loja dos Horrores, que foi o Jack Nicholson, mocinho de tudo, né, começando ali a sua carreira como ator, né? E a personagem feminina é a Hazel Kurt, que depois eu vou explicar aqui, também ficou bastante desgostosa com a forma como os críticos se referiram a ela, tá? Bom, então essa versão do Corvo tinha tudo para ser um grande fiasco, e no final das contas foi também um grande sucesso, pelo menos um sucesso relativo dentro das condições das filmagens e da produção da American International Pictures, tá? O Boris Karloff, ele estava bastante ali, não estava muito confortável, né, no filme. Ele tinha feito o último filme muitos anos antes, ele estava meio já quase em uma semi-aposentadoria, e que meio que abandonando já a realização cinematográfica, foi convencido a voltar para fazer esse filme. Esse filme tem uma sequência que é antológica, na minha opinião, que é o Duelo dos Mágicos, entre o feiticeiro interpretado por Vincent Price e o outro interpretado pelo Boris Karloff. Aliás, nessa sequência tem um momento em que os dois são levantados, né, bem nas cadeiras, né, e consta que o Karloff não gostou muito, ficou bastante temeroso, né, de que alguma coisa acontecesse. Ele tinha problemas na época, ele sempre teve problemas devido à coluna, desde quando ele realizou o Frankenstein, e ele nunca se recuperou disso. Então o trabalho de elevá-lo no ar, né, dentro de uma cadeira, sentado numa cadeira que é elevada por fios, né, devia provocar dores muito fortes nele, e um desconforto muito grande. Então ele não gostou disso. O próprio Vincent Price também não gostou, porque tem uma sequência lá que ele é enrolado por uma serpente, ele teve que ficar 2 horas ali com a cobra envolto no pescoço, e ele tinha asco desse animal, né? E não gostou também disso. Outro problema é que os atores não se davam muito bem. O Jack Nicholson e o Peter Lorre tinham uma mania de improvisar os diálogos, o que irritava bastante o Boris Karloff, que era da velha escola, gostava de declamar, de falar os diálogos de acordo com como eles estavam escritos ali no roteiro, né? E o Jack Nicholson e o Peter Lorre improvisavam bastante. Outro problema é que o próprio Peter Lorre e o Nicholson não se deram muito bem. Havia uma rivalidade ali entre os personagens que na verdade transpirava uma rivalidade real dos atores, tá? Finalmente a Hazel Kurt, a atriz, né, ela ficou bastante incomodada, né, depois que o filme foi lançado, quando os críticos só falaram a respeito do tamanho dos peitos dela. Enfim, o filme também ele tem um ponto importante, que ele inspirou a criação de um dos personagens mais icônicos das histórias em quadrinhos. Aqui vai um detalhe interessante, né? O desenhista Steve Ditko criou para a Marvel o personagem do Doutor Estranho, o famoso Doutor Estranho, que agora faz tanto sucesso nos filmes da Marvel. Foi criado por volta dessa época, depois que o Steve Ditko assistiu a esse filme. Inclusive o nome do Doutor Estranho, né, é Dr. Strange Vincent, tá? Em homenagem ao Vincent Price. A própria roupa que o personagem usa serviu de inspiração para a criação do Doutor Estranho, tá? Esse é um detalhe interessante, né, que os fãs de quadrinhos vão achar bastante curioso, né? E no final das contas, o castelo, né, usado nesse filme, e parte do elenco, Boris Karloff e o Jack Nicholson, o Roger Corman reutilizou no mesmo ano em um outro filme também, que se passa no castelo, nos mesmos cenários, usando o mesmo elenco. Era típico do Corman reutilizar atores e cenários várias vezes, aproveitando ali o ensejo para economizar. Novamente, o filme também foi realizado em pouco período de tempo, em apenas 15 dias, né? Também foi um sucesso muito grande, rendeu mais de $1,5 milhão, o que
comprovava o acerto, né, dessas adaptações. O Corman sempre explicou o seguinte, que ele gostava de fazer esses filmes dentro de estúdios e dentro de uma ambientação bastante artificial, porque ele considerava que as histórias do Poe se passavam em um panorama mental, né, dentro da cabeça dos personagens. Então ele não queria que os filmes tivessem uma visão realista, né? Ele não queria que os filmes fossem filmados em locação, por exemplo. Ele sempre que possível, ele limitava ao máximo filmagens externas, especializando-se mais em filmagens dentro de estúdios, dentro de ambientes mais fechados, e mesmo quando a história se passava no exterior, era filmado dentro de estúdios, tá? Então aí nós temos mais uma adaptação notável da obra do Poe, feita pelo Roger Corman. Nesse caso, uma paródia, mas uma paródia que acabou sendo memorável. Um detalhe também é que o Nicholson disse que o ator, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, o ator com quem ele menos se deu durante os filmes foi o próprio Corvo. Ele cismava de bicar todo mundo, inclusive ele, né? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima semana eu vou voltar para terminar de falar a respeito das mais importantes e mais icônicas adaptações cinematográficas da obra do Edgar Allan Poe. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana eu estarei de volta para concluir a nossa retrospectiva sobre as grandes adaptações cinematográficas da obra de Edgar Allan Poe. Até lá, pessoal!